Abra aí a sua Bíblia no Salmos 23, inclusive eu queria chamar o Vinícius aqui. Salmos 23, do 1 ao 6. Queria honrar a vida do Vinícius, porque através da vida dele, que Deus falou muito comigo nesses últimos dias, através desse salmo. Ele mandou uma mensagem e falou, cara, isso aqui desse Salmo 23 e tal, isso. E aí fiquei muito feliz. Falei para ele, cara, fiquei muito feliz, porque você está me perguntando sobre a Bíblia, está querendo conversar comigo sobre a Bíblia. Então, queria agradecer a sua vida perante a Deus e perante a todos, porque eu falei com ele, eu falei, cara, é isso que a gente espera, cara, é isso que a gente quer. São pessoas que queiram mais de Deus, que queiram mais da palavra, queiram um relacionamento com Deus. Então, isso aqui surgiu de uma pergunta do Vinícius sobre o Salmo 23, e a gente começou a estudar sobre o Salmo 23. Inclusive o Vilmar também está estudando, o Gustavo também está estudando o Salmos 23. Então a gente vai ler aqui Salmos 23, que é um dos salmos mais conhecidos, certo? Quem aqui nunca ouviu falar do Salmo 23? Você vai ouvir hoje. Vai ser bem conhecido para você. Eu gravei seu nome, é Pedro, né? Deus abençoe, Pedro. O outro é Felipe, gravei também. Então, é um salmo muito conhecido, mas que eu lendo e estudando, eu percebi que, gente, eu não sei de nada. A gente ouve muito falar sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará, enfim, mas eu não sei de nada. Ô, Daniel, me ajuda aqui que teu celular travou aqui, por favor. É que o meu celular está com 5%, gente, e o esboço está todo aqui, aí ele está me ajudando. Então, gente, vamos lá. Vou ler junto com vocês, tá? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela rica oportunidade, Senhor, de falar de Ti, de falar da Tua palavra. Suplicamos, Senhor, que assim como o Senhor ministrou e tem ministrado no meu coração, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um, Pai. Falar de maneira individual, particular, no coração de cada um. Que eles saiam daqui, Senhor, tocados pela Tua palavra, não por mim, mas pelo Senhor. Que o Senhor possa me usar como um canal, Pai. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, como eu disse, é um salmo muito, muito conhecido. Todos nós já ouvimos falar, exceto o Pedro, mas vai ouvir hoje. E esse primeiro versículo é muito comum. O Senhor é meu pastor, e a versão que a gente mais está acostumado é e nada me faltará. E a versão original é basicamente a que a gente leu aqui. Consegue deixar aqui, por favor? E de nada terei falta. Essa é a versão original, porque quando a gente lê nada me faltará, muitos interpretam essa parte como se nada fosse me faltar, como se eu não fosse ter dificuldade nenhuma, como se eu não fosse passar por nenhuma adversidade, por nada, e não é isso que o texto está dizendo. E tanto não é isso que o versículo 5, o versículo 4, diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Então, teria uma falta de concordância se não fosse me faltar nada, se eu fosse ter tudo por causa do meu pastor. O que o texto aqui está querendo dizer? Está querendo trazer uma relação entre o pastor e a ovelha. E essa ovelha que somos nós não tem falta de nada, porque elas têm tudo. Elas têm o pastor, elas têm o próprio Deus, elas têm o próprio Deus. Nós temos do próprio Deus dentro de nós, em nós. Então, por isso, nós não temos falta de nada. Então, podemos passar por dificuldade, por problemas,
que nós com certeza passamos, mas nós não temos falta de nada, porque nós temos tudo, nós temos o nosso pastor. Então, essa relação de pastor e de ovelha, Gênesis capítulo 48, versículo 15. Essa relação de pastor e de ovelha não foi o salmista aqui que descobriu, é uma relação muito antiga, desde de Gênesis. A Bíblia inteira ela traz essa relação em que o Senhor é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Então é uma relação muito comum na Bíblia, e o tempo todo ela fala disso. Em Gênesis 48, 15, diz assim: e abençoou a José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Então nós vemos aí a relação entre pastor e ovelhas. Salmos capítulo 80, versículo 1. Salmos capítulo 80, versículo 1. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu resplendor. Isaías 53, 6. Eu vou lendo para adiantar, tá, gente? Todos nós, tal qual nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ezequiel 34, 22. Então a gente pode observar aqui que no Velho Testamento a gente tem essa relação de o Senhor é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Beleza? E a gente vê uma profecia falando quem seria esse pastor. Em Ezequiel capítulo 34, do 22 ao 24. Ezequiel 34, 22 a 24. Diz assim, ó, presta atenção. Eu salvarei o meu rebanho, o Senhor falando. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Então, Ezequiel aqui, ele está trazendo uma profecia de quem seria esse pastor. E quando ele fala de Davi, ele está falando sobre a sua descendência. Está falando de alguém que é o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele é da linhagem, da descendência de Davi. Então, aqui ele está falando, Ezequiel está falando, vai vir alguém aí, vai vir um que vai ser o pastor. Então, quando a gente se refere em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, está falando do Senhor Jesus. E aí, João 10, 11, quando o Senhor Jesus veio à terra, se tornou carne, o verbo se tornou carne e habitou entre nós, ele disse uma palavra, para cumprir o que disse em Ezequiel 34. O próprio Jesus falou o seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então a gente entendeu aqui que primeiro profetizaram que haveria de vir um pastor, e Jesus, quando veio à terra, cumpriu essa promessa e disse: eu sou esse bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então tudo bem até aí? Primeiro versículo: o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Então Jesus, nada terei falta, nada nos faltará. Então Jesus é esse pastor, e nós somos as suas ovelhas. Todos nós, desde o pastor até o Pedro e o Felipe, o Senhor é o nosso pastor. É o seu Felipe, é o seu Pedro, é o seu pastor. E nós somos ovelhas. Então beleza, o Senhor Jesus é meu pastor, ele deu a sua vida por nós. E qual é o papel então das ovelhas? Se ele é o nosso pastor, qual é o meu papel e qual é o seu papel? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou falar sobre 3 pontos importantes sobre nós, ovelhas. 3 papéis que nós devemos ter, 3 funções.
Vou falar sobre 3 coisas. A primeira coisa é que a ovelha, eu e você, nós devemos ter satisfação total, plena em Deus, estar plenos em Deus. O Senhor é o nosso pastor, de nada nós temos falta, porque Deus, Ele completa qualquer buraco que eu tenha. Deus completa qualquer necessidade que eu tenha. Então, o primeiro ponto é estar pleno em Deus. O segundo ponto é ser submisso, porque uma ovelha, ela é submissa ao seu pastor. Óbvio que tem ovelhas teimosas, assim como nós somos teimosos. Mas o papel da ovelha é ser submissa ao pastor. E o terceiro ponto é ser dependente, porque a gente viu aqui que quem é que guia as águas tranquilas? É o pastor. Quem é que guia as veredas da justiça, os caminhos da justiça? É o pastor. Então, nós, como ovelhas, somos totalmente dependentes, totalmente submissos a este pastor. Beleza, gente? Estão entendendo até aí? Estão comigo? Então, primeiro ponto, ser completo em Deus. O Senhor é o meu pastor, Jesus é o meu pastor, e por isso eu não terei falta de nada, porque Ele é tudo. Tem um escritor que diz que o nosso coração ele tem um buraco do tamanho de Deus, que só Ele consegue encaixar neste buraco. Vocês já viram? O Felipe e o Pedro, eles devem ter um brinquedo parecido com esse, ou já tiveram. Aqueles quebra-cabeça que você pega um quadrado e para você encaixar, você tem que colocar no buraco do quadrado. Não encaixa no buraco do triângulo, do buraco redondo, do círculo. Obrigado, amor. Tem que ser no quadrado. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos um anseio e uma sede que só Jesus pode saciar. Em Salmos capítulo 42, Salmos capítulo 42 diz o seguinte: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu irei, me apresentarei ante a face de Deus. Então a minha alma, a sua alma, a nossa alma como ovelhas, ela tem sede do pastor. Ela clama por ele. Nós cantamos aqui, nada mais satisfaz a nossa alma. Só Jesus. A nossa alma tem essa sede e só Ele pode saciar. Em Salmos capítulo 63, 1 a 3, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso meus lábios Te exaltarão. Nós exaltamos aqui a Deus, Te exaltamos, porque a nossa alma tem sede do Deus vivo. A nossa alma clama por Ele, a nossa alma clama por esse pastor. E eu já quero falar algo aqui. Eu estou falando desde o início desse relacionamento de ovelha e de pastor. E só há um lugar que você se encaixa, que eu me encaixo, que nós nos encaixamos, é com o pastor. Quando nós nos afastamos um pouquinho que seja do aprisco, quando nós nos afastamos um pouquinho que seja deste pastor, nós passamos necessidade, passamos sede. Porque nossa alma só é saciada, nós só estamos plenos quando nós estamos com o pastor. E entendamos uma coisa, estar com o pastor não é simplesmente vir aqui a um culto, vir aqui e louvar a Deus aqui. É estar com Ele todos os dias. É estar com Ele na segunda-feira. É estar com Ele na terça-feira. E é essa relação que Ele quer ter comigo e com você. Então, ter satisfação plena em Deus. Só Jesus satisfaz a nossa alma. O apóstolo Paulo, ele é um dos nossos maiores exemplos. O apóstolo Paulo, ele escreveu grande parte do Novo Testamento. E um dos textos que ele escreveu foi Filipenses, capítulo 3, versículo 8 a 11. Olha só como ele considerava a sua vida. Como ele considerava tudo que ele tinha. Ele disse assim, ó: mais do que isso, considero tudo como perda. Ou seja, tudo que ele tinha
ele considerava como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele considerava tudo como perda para conhecer a Cristo, para conhecer este pastor, para ter um relacionamento com este pastor. O apóstolo Paulo, ele passou pela escola de Gamaliel, ele era considerado, ele era estimado, ele tinha reputação. Ele perseguia os cristãos, mas ele largou tudo por causa do pastor. Só que o interessante, e eu acho isso maravilhoso, é que mesmo ele, sendo um perseguidor de cristãos, ele matava cristãos, o pastor foi encontrá-lo, porque ele era uma ovelha perdida. O pastor foi buscá-lo. Um dia ele estava indo para Damasco. Estava indo para Damasco. E aí, o pastor encontrou ele. Ele teve um encontro com Jesus. O pastor foi buscar aquela ovelha perdida e desgarrada. E ele buscou ele, tanto que ele se converteu a este pastor e passou a seguir este pastor. Nunca mais ele se desviou, nunca mais ele foi uma ovelha desgarrada, porque o pastor foi buscar ele, foi buscá-lo. Então eu quero abrir um parênteses aqui. Não importa onde nós vamos, o quão longe nós estamos, o quão longe nós vamos, o nosso pastor sempre vai nos buscar. Porque ele cuida de nós, ele nos ama. E ele quer que nós voltemos e estejamos sempre perto dele. Sempre. Não importa o quão distante você for e como você vá, ele sempre vai te buscar. Então esse é o primeiro tópico. Primeiro ponto. Ter completa satisfação em Deus. E, gente, a gente vive numa sociedade em que é tudo material. A gente ouve o tempo todo propagandas sobre adquirir um bem material, é um carro, é um bom emprego. As redes sociais, a maioria das pessoas postam sobre bens, sobre viagens, sobre não sei o quê, sobre... E isso tudo é supérfluo, isso tudo passa. O que fica é um relacionamento com o bom pastor, com o nosso pastor. A gente pode procurar satisfação em bens materiais, satisfação na música, satisfação no trabalho, satisfação no esporte, satisfação no lazer, mas a gente nunca vai ser pleno e satisfeito, porque só Jesus preenche esse vazio. Eu posso procurar satisfação nas drogas e em qualquer outro lugar. Eu posso procurar satisfação em ser reconhecido no meu trabalho ou nas redes sociais. Eu posso procurar qualquer coisa, mas só vai haver plena satisfação em Jesus. Só vai haver plena satisfação no nosso pastor. A gente pode ter tudo isso, pode ter bens materiais, pode ter tudo. Mas o primeiro lugar é buscar ao Senhor. É ter uma relação com esse pastor. E nós somos as suas ovelhas, ele espera que nós tenhamos essa relação com ele. Segundo ponto é a submissão. Estar submisso a este pastor. Então, quando o pastor fala, faz isso, a gente, como nós somos ovelhas, e às vezes, opa, isso eu não quero, o meu pastor, ô Jesus, isso eu não quero. Mas o papel da ovelha é ser submisso. Sim, Senhor. Gente, eu fui militar do exército e uma das coisas que a gente mais falava era sim, Senhor. Sim, Senhor. Senhor. Ah lá, cadê o Thiago? O Gustavo ali também. Tá bem, né? Sim, Senhor. E é isso que ele espera de nós. Sabe por quê? Porque o pastor, ele conhece a sua ovelha. Então ele sabe o que é melhor, o que é bom para nós. Eu posso não conhecer o Lucas 100%, mas o pastor dele conhece.
Ele sabe o que é bom para ele. Eu posso não conhecer o Pedro 100%, mas o pastor dele, o Jesus, conhece. Nosso pastor sabe o que é melhor para a gente. Então, quando a gente é submisso a este pastor, gente, grandes coisas ele tem para nós, ele dá para nós. Eu não estou falando para você procurar essas grandes coisas, não. Estou te falando para a gente ser submisso, obedecer à voz do nosso pastor. E eu quero citar um homem aqui, que não está na Bíblia, mas que se encaixa muito no mês em que nós estamos vivendo. Nesse mês, no dia 31 de outubro, nós fazemos 505 anos, 505, né? 1517, 505 anos da Reforma Protestante. E esse é um mês muito importante para nós, muito, muito importante. E, infelizmente, há um desconhecimento muito grande sobre esse evento, sobre esse fato, e eu quero falar dele. Uma pessoa que foi submissa ao pastor. E essa submissão gerou um impacto muito grande. Nós vamos falar sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano e ele vivia num contexto muito difícil. Não havia na época católicos e evangélicos, não havia essa separação. Havia uma igreja, tá? Então, entendam isso, não havia essa separação. Quando eu entendi isso, eu falei, não é possível. Eu era católico, então, se eu nascesse... Enfim. E ele vivia num contexto muito difícil, porque a igreja, ela manipulava todo e qualquer situação. Então, a igreja detinha todo o poder. A igreja, ela tinha muitas terras, tinha muitas posses, tinha muito, muito poder. E com isso, muito poder de decisão também. Para contextualizar esse momento em que Martinho Lutero, vamos voltar um pouquinho. Jesus veio, morreu na cruz, fez discípulos, disse aos discípulos, façam discípulos entre as nações, preguem o evangelho, vão em toda a terra, em toda cidade, toda tribo, língua, nação. E eles foram e começaram a pregar, começaram a discipular, começaram a gerar outros discípulos, gerar outras ovelhas. E o evangelho foi crescendo, começou a crescer e foi crescendo. E esses cristãos, eles começaram a ser perseguidos. Pela fé que eles tinham. E só que isso não fazia o evangelho parar de crescer, muito pelo contrário, quanto mais cristãos morriam, mais cristãos nasciam, mais cristãos se convertiam a Jesus, e o evangelho ia crescendo e o reino ia se expandindo. E isso foi por um tempo. Em 312, 313, o imperador Constantino, ele declarou como religião oficial o cristianismo. E a partir desse momento, algumas coisas começaram a mudar. Eu falei aqui que em 1517 houve a reforma. E o que é reforma? É trazer à forma novamente alguma coisa que foi deformada. Então, o evangelho, quando os apóstolos começaram a divulgar o evangelho, pregar o evangelho, ele tinha uma forma. E depois este evangelho começou a ser deformado. Algumas coisas começaram a entrar nesse evangelho e começaram a mudar. Então, a partir desse momento que Constantino tornou a religião oficial, o cristianismo, algumas coisas entraram neste evangelho. E algumas coisas mudaram. Entre elas, o acesso à palavra. E esse era um contexto em que Martinho Lutero estava. Martinho Lutero estava num contexto em que a palavra não era acessível. Se nós vivêssemos naquele tempo, nós não teríamos acesso à palavra. Somente a igreja tinha acesso. E ainda assim era em latim. Então, toda e qualquer coisa que a igreja falasse, o povo ou acreditava ou não acreditava. Mas não tinha acesso a essa palavra. E começaram a ter algumas coisas na igreja. Como, por exemplo, indulgências. Que era o quê? Era você comprar a sua salvação. Era você pagar um valor
para que você tivesse o direito de ser salvo. Mas a gente sabe bem que o direito a salvação é pela fé. Nós sabemos bem disso. E Martinho Lutero foi um homem que se rebelou contra a igreja. Porque lendo as Escrituras, o Espírito de Deus falou a ele, explicou para ele, e ele entendeu que a salvação era por meio da fé. E não por meio de obras, não por meio de indulgências, por meio de pagamento de qualquer coisa. E este homem, Martinho Lutero, foi submisso, essa ovelha foi submissa à voz do pastor. Porque ele decidiu se rebelar, ele decidiu falar biblicamente contra a igreja, que estavam fazendo coisas antibíblicas. Em 1517, dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pega 95 teses, 95 teses e prega na igreja de Westminster? Não, esqueci agora, enfim. Na igreja de Westminster. E ele prega lá. E eles tinham esse costume porque era como se fosse o jornal da época. Eles colocavam as informações lá, colocavam coisas relevantes e importantes nas portas. E aí, Martinho Lutero fez isso. E essas 95 teses iam contra tudo que a Igreja Católica estava fazendo. E trazia o povo de volta para a palavra, para a Bíblia. Dizendo que a palavra é mais do que suficiente. Somente a palavra era a verdade. E não tudo que a igreja falava. Porque para eles o que o Papa ou o que os sacerdotes da igreja falavam não é tudo verdade. Só que o que ele defendia é que a palavra, ela era a verdade. Só ela era a verdade. Isso gerou em Martinho Lutero uma perseguição. Não foi só... a igreja não recebeu isso muito bem. Muito pelo contrário, recebeu muito mal. Pediram para que ele se retratasse. Mas ele, sendo uma ovelha submissa, ele manteve a sua palavra em fidelidade à palavra de Deus. Somente à Escritura. Somente a Escritura. E Martinho Lutero foi perseguido por causa disso, foi abrigado num castelo. E ali nesse castelo ele traduziu a Bíblia para o alemão. Neste castelo também ele escreveu uma canção que é muito famosa até hoje, Castelo Forte, não sei se você já ouviu. Pesquisei, amor, por favor, eu quero ler ela aqui. Castelo Forte. E por que eu estou falando de Martinho Lutero aqui? Primeiro porque é o mês da reforma e a gente tem que ter noção do que foi isso. E segundo porque ele foi uma ovelha submissa. E essa submissão trouxe o que nós estamos vivendo aqui hoje. Nós temos isso aqui hoje porque um dia alguém foi submisso a um pastor. Alguém decidiu ouvir e obedecer este pastor. Eu falei aqui a história dele muito resumidamente, depois você pesquise bem. Então, o impacto que traz na minha vida e na sua vida de ser submisso a esse pastor é muito grande. E talvez um impacto que a gente não vai nem conseguir observar. A gente não vai nem ver. Martinho Lutero nem viu a grandiosidade, o impacto que trouxe a submissão dele. Preste atenção aqui. Preste atenção na letra. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador. Com artimanha traz astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu a cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa.
Se temos que perder famílias, bens e poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Então, um homem que tinha como o supremo pastor o nosso Senhor Jesus. E ele decidiu ser submisso a este pastor. Então, o ensinamento para nós hoje é: sejamos submissos a este pastor. Obrigado, mano. Gente, eu amo essa mulher, gente. É o amor da minha vida. Submissão. Então, o primeiro ponto foi, não lembro agora, plena satisfação em Deus. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Tudo que eu tenho é o Senhor. Plena satisfação em Deus. Segundo ponto, ser submisso. E, gente, ter submissão muitas vezes não vai ser legal. Não vai ser bom, eu não vou ficar rindo. Olha só. Mesmo que eu ande pelo vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Martim Lutero foi ameaçado de morte, mas ele não temia, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, que ele era o castelo forte dele. Então, ser submisso ao Senhor nem sempre nos vai trazer sorriso, alegria, mas vale a pena ser submisso a esse pastor. E o terceiro ponto, gente, é ser dependente. Ter total dependência nesse pastor. A ovelha, ela tem total dependência no pastor. A gente vê o pastor e a ovelha, e a ovelha, gente, ela não faz nada sem o pastor. O pastor que leva ela para o pasto verdejante, é o pastor que pega a ovelha e leva ela para águas tranquilas. A gente vê Davi, quando ele falou lá com Saul: olha, Saul, eu lutei com o leão, eu lutei com o urso. E por que ele fez isso? Por causa das ovelhas. Ele protegeu as ovelhas. Então, o pastor, ele defende as suas ovelhas, ele cuida, ele guarda. Então, eu e você, nós somos totalmente dependentes desse pastor. Um dia Deus falou comigo através de um texto que tudo que eu fizer, e esse texto eu nunca vou esquecer, tudo que eu fizer, tudo que as minhas mãos tocar, tudo que acontecer na minha vida, vai ser através do Espírito Santo. Vai ser através dele. Não vem nada de mim. O texto que a gente leu aqui de Martim Lutero: nossas forças não fazem nada. Total dependência desse pastor. E, gente, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu quero contar o meu testemunho de vida. Ser dependente desse pastor. E a gente hoje, eu e a Natália, amor da minha vida, a gente procura ter essa dependência. Nós não somos perfeitos, óbvio que não, mas nós procuramos ser dependentes do Senhor. Ele cuida da gente de uma maneira que vocês nem imaginam. Eu, apesar de parecer ser muito velho, eu tenho 29 anos. Em 1993 eu nasci. E eu não nasci aqui no Curitiba, vocês devem perceber pelo sotaque, carioca, mas eu também não sou carioca. Eu sou cearense. Em 1993, eu nasci dentro de uma casa antiga de tijolos, um local que até hoje não tem luz. Vocês sabem um lugar que é longe? Muito longe, aumenta 20 vezes. Até hoje não existe luz lá. E eu nasci dentro de casa, porque não tinha local para ir ao hospital. A minha avó foi a minha parteira, a minha avó que fez o meu parto. Então, a minha família sempre foi muito humilde. Vejam as circunstâncias do meu nascimento. E ter nascido em casa, sou grato a Deus por isso. Ele sabe todas as coisas, ele é o meu pastor. Ele cuidou tanto de mim quanto da minha mãe nessa situação. E aí eu nasci em casa. A minha mãe me disse que eu tive algumas complicações depois disso. Eu não lembro exatamente quais foram as complicações, mas eu tive algumas complicações, algumas doenças. Mas o Senhor é meu pastor, sempre cuidou de mim. Vivi no Ceará até mais ou menos uns 3, 4 anos de idade. A minha família meus pais sempre foram de roça, sempre foram de plantação.
e cresceram nesse ambiente. E lutaram muito para criar a mim e a meu irmão. Em 1994, no mesmo dia do meu aniversário, meu irmão nasceu, 23 de abril. Pais combinaram bem. Nasci 23 de abril de 1993 e meu irmão 23 de abril de 1994. E aí, com os 3, 4 anos de idade, o meu pai decidiu ir para a cidade grande para arrumar um emprego e para buscar a família depois. Já ouviram essa história de nordestino que vai para a cidade grande, arruma um emprego, volta para buscar a família? Essa é a história da minha família. Meu pai foi para o Rio de Janeiro, arrumou um emprego lá, voltou, buscou a família e lá vamos nós, peregrinos, para o Rio de Janeiro. É por isso que eu tenho sotaque carioca. Cresci no Rio de Janeiro. E... Espera aí que eu não quero esquecer nada não. E fomos para o Rio de Janeiro. Meus pais sempre lutaram e trabalharam muito para cuidar e criar da gente. Graças a ele, obrigado, pai e mãe. Graças a eles, graças a Deus e a ele, é por isso que eu estou aqui. Com mais ou menos, depois que a gente chegou no Rio de Janeiro, pouco tempo depois, a minha mãe conheceu a Cristo. O pastor foi buscar a minha mãe primeiro para depois buscar a gente. Então o pastor buscou a minha mãe. Uma pessoa, olha só, gente, uma pessoa convidou minha mãe para ir para a igreja, uma vizinha, e olha o fruto que tem desse convite. Então, no próximo culto, convide alguém, tá? A gente não sabe o impacto que isso pode trazer. E aí, minha mãe, ela se converteu a Jesus, e a partir desse momento, eu passei a conhecer o meu bom pastor, passei a conhecer Jesus, criança. E eu sempre ia para a igreja, muitas vezes contrariado, muitas vezes dormia no banco, muitas vezes minha mãe dava um dobrado, mas ela me fez crescer na igreja, isso fez toda a diferença. Traga o seu filho, mesmo que ele não queira. Mesmo que ele durma, vai fazer diferença. E aí, gente, eu tive uma infância e uma adolescência na igreja, e com mais ou menos uns 15 anos, 14, 15, eu não lembro exatamente, eu, como uma ovelha desgarrada, eu saí. E aí deixei o pastor. Mas a minha mãe, sempre com os joelhos dobrados, suplicando e clamando pelo filho dela. Eu não fui um adolescente bom. Eu fui um adolescente muito rebelde. Deu muito trabalho para minha mãe. Eu não falo isso com alegria, não. Eu falo com muito pesar no coração. Porque a minha mãe, tanto que ela lutou e luta até hoje, ela merece muita alegria. Então eu fui um adolescente muito rebelde. Eu ia para festas e tal, enfim, conheci o mundão. Isso me fez me afastar muito do meu pastor. Mas o meu pastor nunca desistiu de mim. O seu pastor nunca vai desistir de você. Não importa onde você esteja, o seu pastor nunca vai desistir de você. Eu pulei uma parte aqui, mas eu quero contar do encontro do meu pai com Jesus também. Minha mãe foi para um convite. Meu pai foi algo mais atípico. A gente morava num sítio, tinha um mato gigante atrás, e um dia meu pai escutou um povo doido gritando no meio do mato. Uma gritaria danada, e meu pai, um bom cearense, vou lá ver o que é isso. Pegou a peixeira, tô romantizando aqui, né? Foi para ver o que era. Chegou lá, era o que, gente? Adivinha? Era um povo crente, orando. O pessoal estava no monte, orando. E ali meu pai teve um encontro com o bom pastor. Igreja Brasil para Cristo. Então eu cresci nesse Brasil para Cristo, Assembleia de Deus. Foi maravilhoso. Mas nessa saída, eu me afastei demais do meu pastor. Afastei muito. Mas um dia, quando eu tinha mais ou menos os 17, 18 anos, o pastor me resgatou. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo, ele fez comigo. Ele foi me buscar. O pastor, ele nunca larga ovelha nenhuma. Ele deixa as 99 e vai buscar uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada. Entendamos uma coisa. Não tem ovelha preferida. Porque 99 estavam lá, mas uma estava desgarrada e ele foi lá buscar. E isso aconteceu comigo. E ele faz comigo e contigo também.
Você se desgarrar, ele vai te buscar pelo pescoço e vai te trazer de volta. Porque o seu lugar, o meu lugar, é junto com o pastor. Então, gente, eu voltei para a igreja e a partir disso, eu voltei a me relacionar com o meu pastor. E eu estou até hoje nesse relacionamento e querendo cada dia mais e mais conhecê-lo. A cada dia mais e mais amá-lo. A cada dia mais e mais ser submisso a ele. Então, eu pulei uma parte aqui, mas eu voltei para a igreja e com 18 anos de idade, eu entrei no Exército Brasileiro. 2012. E aí, gente, o meu pastor é bom demais. Sempre foi meu sonho servir o Exército, desde criancinha. Desde a idade do Pedro Felipe, meu sonho era Exército. E aí eu cheguei lá, gente. E aí o cara, você sobrou, vai embora, você não vai servir. E aí, pensa num jovem frustrado, jovem triste. Mas o meu pastor, ele é bom demais. E aí eu sentei lá, triste, tipo no auditório assim, sentado com todo mundo que ia embora, e eu triste, meu Deus, não é possível. Poxa, eu queria tanto servir, Senhor. Queria tanto. E aí, na época, eu era federado em jiu-jitsu no Rio de Janeiro. Entrou um sargento assim, morava no mesmo bairro que eu, Xerém. Tem alguém aí que é federado em algum esporte? Aí eu era federado em jiu-jitsu, eu gritei na hora, vem aqui. Fui lá e ele falou, tal dia você volta aqui. Eu lutei jiu-jitsu alguma vez no exército, gente? Nunca nem me perguntaram. Mas isso foi uma porta de Deus para que eu entrasse em 2012. Em 2012 ainda, eu recebi a oportunidade de fazer um curso de cabo. Fiz o curso de cabo, fui terceiro colocado. Em 2014, tive a oportunidade de fazer o curso de sargento, terceiro sargento. Fiz o curso de sargento, fui o quinto colocado. Em 2014, eu recebi a promoção 28 de novembro. Acho que foi isso. Em 2014, recebi a promoção de terceiro sargento. E, gente, tudo isso foi tudo por ele, por causa dele. Foi tudo ele que fez. Não fui eu não, gente. E olha, eu fui terceiro sargento sem ensino médio. Você tem noção disso? Nunca me perguntaram se eu tinha ensino médio. Simplesmente lançaram um edital, uma prova. Quem eu quer fazer? Não, minto, perdão. Quem é voluntário, e aí dos voluntários tinham as indicações. E aí eu fui lá, fiz a prova e passei. Sem ensino médio. E nunca me perguntaram. Isso é o meu pastor que fez isso. Foi o meu pastor. Hoje eu tenho ensino médio, tá, gente? E aí, gente, eu servi até 2020, 28 de fevereiro de 2020. Antes disso, eu tive o grande prazer, meu Deus, Deus é maravilhoso. Meu pastor é bom demais comigo. Eu tive o grande prazer de conhecer o amor da minha vida. Fica de pé, amor. Ela vai me bater quando chegar em casa, gente. Em 2017, 10 de dezembro, eu fiz o seguinte. Eu vi uma moça bonita lá na igreja. E aí moça bonita. Aí eu tinha um WhatsApp já. Eu peguei o WhatsApp e liguei e desliguei. Só para ficar salvo lá, né? Liguei, desliguei, ficou salvo lá na mensagem. Eu mandei, opa, desculpa. Perdão. Falei mais nada. Ela, ok. Gente, pensa numa mulher fria na época. Ela, ok. E aí eu, tá bom, eu não quero incomodar não. Qual é o seu nome? Ela, Natália. Eu, tá bom, Natália. Tá bom. Desculpa, eu não vou te incomodar mais não, tá? Ela, ok. Gente, pensa numa mulher fria. Aí eu desisti. Uma semana depois, ela me viu na igreja. Aí, gente, foi a minha primeira vista. Quando ela me viu na igreja. Uma semana depois, ela me viu na igreja. O que ela fez? Me mandou mensagem. E aí, desde então, estamos nós aqui hoje. Mas a gente começou a orar. E nós oramos por 5 meses. O nosso objetivo era orar ao Senhor, estar orando por 5 meses para que o nosso relacionamento fosse não confirmado, né? Senhor, o Senhor quer isso, mas que fosse debaixo da direção de Deus. Assim como o pastor, ele guia as águas tranquilas, a gente queria que ele nos guiasse
em nosso relacionamento. E em 5 meses, sem dar um beijinho, um selinho, nada, a gente começou a namorar. E era propósito de Deus que nós estamos aqui hoje. E aí, nós noivos, estou cortando a história, a gente não lembra quando, gente, mas a gente decidiu vir para Curitiba. A gente, com todos os nossos pais, todos os nossos familiares, no Rio de Janeiro, a gente decidiu vir para Curitiba. E o nosso pastor, ele é bom demais. O nosso plano, o nosso projeto, ela é professora de inglês. O nosso plano, nosso projeto era que eu iria sair do exército, que eu era temporário. Eu ia sair 28 de fevereiro de 2020 e ela ia pedir conta do trabalho dela, a gente iria abrir um curso de inglês. Yes, no Rio de Janeiro é forte, aqui nem tanto. A gente ia abrir um curso de inglês. E a gente começou, nos empolgamos e tal com o projeto, começamos a ver fontes e tal, enfim, começamos a nos planejar e vamos abrir um curso de inglês e fomos na franqueadora e vamos abrir. Eu assinei um contrato. Quando a gente foi pagar a entrada, era um valor X. Quando nós fomos no banco que era em frente pagar a entrada, fomos no caixa, gente, parou tudo. Parou tudo. E os outros caixas funcionando. Parou. E aí a gente, pô, mas que tá ruim, amigo. O que está acontecendo aqui? Não tá bom? E aí, não, mas está funcionando. Não está funcionando. E aí ligamos para lá, não, mas vê se é o boleto, isso e aquilo. No final das contas, não conseguimos pagar. Fomos para casa frustrados, chegamos no carro, e aí a gente olhou um para o outro assim. Será que isso é um não de Deus? Será que Deus não quer isso? Aí a gente desistiu. Nosso pastor é muito bom. Ser dependente dele vale muito a pena. A gente desistiu. E aí a gente continuou com o plano de vir para Curitiba, só que agora 2 desempregados, sem ter o que fazer. A gente tinha alguns planos, alguns projetos, e até aí tudo bem. Dia 12 de março, antes disso, dia 22 de fevereiro, nós nos casamos. Dia 28 de fevereiro, eu dei baixa no exército, era o meu último dia. E dia 12 de março, nós viemos para Curitiba. 2 desempregados, 2 recém-casados, com o dinheiro que eu recebi do exército, meus 8 anos. Não, eu tinha recebido 2 meses depois. Né? Enfim, viemos para Curitiba, quando nós chegamos dia 12, cheio de plano, cheio de projeto. Dia 16 de março de 2020, explode uma pandemia. 2 desempregados, 2 recém-casados, num estado que a gente não conhecia, num lugar que a gente não fazia ideia do que ia acontecer. Os planos, os projetos foram todos assim, ó, foram embora. E aí o que a gente faz? Só que era projeto de Deus a gente estar aqui. O bom pastor, o nosso pastor, ele cuida muito daqueles que são dependentes dele. E a gente, desde que a gente casou, a gente foi dependente dele. No dia do meu casamento, eu falei para ela, eu quero ter um momento com Deus no dia do nosso casamento. E aí eu fui, me afastei, subi no mato, eu me ajoelhei na frente de uma árvore e eu falei, Senhor, a minha família é tua. Eu sou o sacerdote da minha casa, do meu lar. E eu, como sacerdote, entrego a minha família, a minha casa nas tuas mãos. O Senhor faz dela o que o Senhor quiser. O Senhor manda para onde o Senhor quiser, porque ela é tua. Nós nos tornamos dependentes dele. E, gente, imagina 2 desempregados, 2 recém-casados em Curitiba numa pandemia. Loucura. Para quem não foi loucura aqui? Foi loucura, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém imaginava nada. Os nossos familiares, pais, todo mundo no Rio de Janeiro. Mas o nosso pastor cuidou da gente. Cuidou muito, muito. E aí eu comecei a trabalhar de Uber, era o que tinha que fazer, só que tinha dia que eu fazia R$14 no dia, porque estava tudo fechado, não tinha nada, e a gente tinha que sustentar, e o dinheiro do meu pagamento do exército caiu 2 meses depois, e aí Deus abriu uma porta. Eu sou apaixonado por cachorro, não sei se quem conhece, sabe que eu amo cachorro. E o nosso combinado era, amor, depois de 6 meses a gente vai ter um cachorro. Ela falando, né? Eu queria no primeiro dia. Depois de 6 meses, um cachorro. Aí, beleza. No primeiro mês, amor, quero um cachorro.
Eu quero cachorro, sempre tive cachorro, e aí quero cachorro. Ela, não, cachorro nos 6 meses, eram 6 meses, como assim, um mês? Não, a gente tem que aproveitar e tal. Gente, eu comprei caneca de cachorro para fazer chantagem. Eu falei, olha que canequinha de cachorro. Comprei, tá lá em casa até hoje. Minha cunhada me ajudou. Ser dependente do pastor vale muito a pena. Minha cunhada me ajudou também, jogou baixo com ela, insistia com ela, e aí, por fim das contas, ela, tá bom, vamos ter um cachorro. Só que ela falou assim, só que é o seguinte, para a gente ter um cachorro, a gente vai contratar um adestrador. Eu falei, adestrador, eu vou adestrar. Ela, você vai adestrar. E desdenhou, gente. E aí, eu falei, eu vou adestrar, peraí. O que eu fiz? Eu comprei um cursinho de adestramento. Comprei um cursinho de adestramento isso em 2020, pandemia. Comprei um cursinho de adestramento para adestrar o meu cachorro. Adestrei o meu cachorro, deu certo. Ela tem uns primos, tem 2 Goldens, já vieram aqui, inclusive, na apresentação. Aí treinei com eles também e deu certo também. E aí eles, pô, cara, leva jeito, por que tu não pensa em investir nisso? Não. No final das contas, eu comecei. Aí eu fiz uma camisa bonita, treinador de cães e tal. Nunca tinha adestrado um cachorro profissional. Aí veio um cliente, irmão do nosso. Você é destro? Adestro, claro que eu adestro. Pode mandar. Fui lá, cheguei lá, fiz o que tinha que fazer e, gente, deu certo, graças a Deus. E nesse dia do primeiro cliente, eu fui até um amigo, dono dos Goldens, e esse amigo me levou num lugar. Falou, vamos ali, vamos. Falei, vamos, bora. Cheguei lá. Ele fez minha propaganda, adestrador, tá fazendo adestramento, cachorro aí, meus cachorros aí, tudo adestrado por ele. Aí veio uma moça e falou, você é adestrador? Eu falei, sou adestrador. Aí chegou, ela falou, a gente está procurando adestrador. Dá o telefone, deu o telefone. Ela mandou mensagem depois e falou, olha, a gente está fazendo uns orçamentos com alguns adestradores e a gente quer saber o seu valor. Aí, meu valor é X. Tá bom, e se eu arrumar 5 clientes, você baixa o valor? Claro, manda, faço por X. Ela, e se eu arrumar 10 clientes para você? Claro, eu faço por X. Aí ela, e 20 clientes? Eu faço por X, e fui só descendo. E ela, e se eu arrumar 30 clientes para você? Eu falei, o seu vai ser de graça. Ela fechou. Está contratado. Gente, no primeiro dia profissional, eu consegui 30 clientes. Perdão, ela falou 30, e aí 2 desistiram, 28 clientes. Primeiro dia. Sabe o que é isso? É o pastor cuidando das suas ovelhas. E aí desses 28, gente, começaram a vir indicações, porque deu certo. Deu certo, gente. Eu sei adestrar cachorro agora. 28 começaram a vir indicações, e outros indicou, e meu pai tem um cachorro, e foi embora. Desde 2020 que eu sou adestrador de cães. E tudo começou com um cachorro. Começou com o Joey. Tudo começou com ele. E aí, através disso, hoje nós abrimos um negócio próprio. Hoje nós abrimos um pet shop, creche e banho e tosa. Com a mesma marca, Reino Canino. Mas tudo começou com um cachorro. A gente não tinha nem ideia que esse cachorro iria gerar uma profissão, iria gerar uma empresa, um negócio. Gente, sabe o que é isso? São pessoas dependentes. Repito, não somos perfeitos, muito de longe. Mas são pessoas dependentes do pastor. E é um pastor cuidando delas. Porque tudo isso não fui eu não, gente. Não é que eu sei adestrar não, foi Deus que me ensinou. Não é que meu cachorro é maravilhoso. Ele é maravilhoso sim, ele é bom. Mas tudo é Deus, gente. Foi Ele que deu um cachorro e desse cachorro surgiu uma empresa hoje. Vale a pena ser dependente desse pastor. Vale muito a pena, gente. Ter total dependência. Porque quando nós, como ovelhas, decidimos andar pelos nossos próprios caminhos, gente, a gente cai, a gente erra. Então vale a pena ser dependente. E aí, gente, eu já estou acabando. Para terminar, tem uma outra questão da nossa vida. Na pandemia, eu comecei a estudar para um concurso da Polícia Militar. Eu fui militar do Exército, então o militarismo está no meu sangue, jorra no meu sangue.
Se eu falar, já me dá até elétrico. E aí eu ser policial. Estudei a pandemia inteira. Só que o projeto de Deus para estudar nessa pandemia foi para me retirar. Para ficar com Ele também. Eu estudei, gente, estudei, prestei o concurso. E, gente, eu passei. Passei no concurso. E eu todo feliz, meu Deus, eu não acredito. Eu nunca pensei que eu ia passar no concurso. Eu passei no concurso, passei dentro das vagas. Maravilha, estou dentro. Fiz o teste físico, 10, maravilha, glória a Deus. Fiz tudo, peguei exames médicos, todos top, glória a Deus. Só que eu fui reprovado, gente. Fui reprovado. E por causa de um exame, que estava tudo certo, só que eu não enviei no prazo determinado, eu perdi o prazo. Eu vou te contar como que eu perdi esse prazo. Eu tinha até meia-noite para mandar. Trabalhei na quarta-feira até às 8. Trabalhava, né? Trabalhava até às 8. E aí eu pensei, vou chegar às 8 em casa e vou tirar foto. É só fazer isso aqui, ó, tirar foto e enviar. Acabou. Quando eu estava chegando em casa, a Natália, amor, estou passando mal, preciso ir no médico. Tá bom, vamos no médico. Ficamos esperando lá 1 hora, mais ou menos. Quando eu peguei o celular para enviar o exame, Natália, chamaram o nome dela. Na hora que eu ia enviar, celular na mão, Natália, aí eu, bom, guardei o celular no bolso. E isso deu, ela foi atendida, fomos na farmácia comprar remédio, chegamos em casa umas 11 e pouquinho, tinha até meia-noite para mandar. Só que, gente, eu esqueci. Quando deu minha... Daniel tá zoando do meu sotaque. Esqueci. Quando deu 00:01, eu lembrei. Amor, o exame. Perdi o prazo. E, gente, ser submisso e ser dependente de Deus nem sempre vai ser fácil. Porque isso me fez entender que não era vontade dele. Porque eu tinha a opção, inclusive eu conversei com o pastor, eu tinha a opção de entrar com um recurso. Eu tinha motivos para não ter enviado. E certamente, como um bom advogado, eu iria ganhar a causa e hoje eu estaria me formando, porque a formação está acontecendo. Só que se eu estivesse lá, nós não estaríamos mais na Alcance Piraquara. Porque seria inviável para nós. Nós moramos em Curitiba. Seria inviável para nós. Por causa de formação e porque ele ia ficar sozinho. Inviável. Só que não era plano de Deus que a gente saísse daqui. O plano de Deus é que a gente estivesse aqui assim como nós estamos. Nós amamos essa casa. Nós amamos vocês. Eu cheguei ali no carro e falei, gente, eu amo essas pessoas. Falei para ela, eu amo essas pessoas. Eu olhei para o Daniel, eu amo vocês, cara. De verdade, eu gosto de estar aqui. Porque é projeto de Deus estar aqui. Mas isso me custou um concurso. Cara, ser concursado é legal. Na área que eu gosto é legal. Mas eu quero ser submisso, dependente do meu pastor. Vale a pena ser submisso e dependente ao seu pastor. Pode subir o pessoal do louvor, por favor? Então, gente, para finalizar, a gente falou 3 coisas. A gente falou, primeiro, satisfação plena, completa em Deus. Só Deus consegue satisfazer a nossa alma. Só Deus consegue nos satisfazer. Somente esse pastor, que é o Senhor Jesus, consegue me satisfazer e satisfazer. Nada ocupa o lugar dele. Você pode alcançar uma linda namorada, um lindo namorado, que isso não vai te fazer pleno. Você pode alcançar o melhor carro do mundo, isso não vai te fazer pleno. Só Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ser submisso ao nosso pastor. Ter submissão, ser submisso. Quando o pastor dá uma direção, ser submisso a ele. Sim, Senhor, eu irei. E muitas vezes não vai ser fácil, como não foi para Martim Lutero, mas teve um impacto muito grande. Se você for submisso, vai ter um impacto muito grande na sua vida, com certeza. E o terceiro ponto é ser dependente. Seja dependente desse pastor. Tenha total dependência desse pastor. A gente não move uma folha, a gente não levanta um pé, se não for na sua dependência. O seu trabalho foi Deus que te deu. O seu salário é Ele que te dá, o que o Natel falou aqui, perfeito. Tudo vindo dEle.
Ser dependente dele é dizer, Senhor, eis-me aqui. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Estou na dependência do Senhor. Se eu tenho bens hoje, glória a Deus. E se eu não tenho, também glória a Deus. Eu estou na sua dependência. Se eu sou amado hoje, glória a Deus. Se eu não sou por homens, glória a Deus, porque o Senhor me ama. O Senhor é o meu pastor e o Senhor me ama. Então, gente, Jesus é o nosso pastor. Nós somos as suas ovelhas. E Ele quer tornar vivo esse relacionamento. Pastor e ovelha. E eu repito muito isso e eu não vou parar. É um relacionamento pessoal. É do próprio Jesus tendo um relacionamento íntimo e pessoal com você. Porque Davi aqui, ele fala assim, o Senhor é meu pastor. Ele poderia ter falado, o Senhor é o pastor de Israel. O Senhor é o pastor do mundo. O Senhor é o pastor das nações. O Senhor é o pastor dos povos. Mas ele falou, o Senhor é o meu pastor. Então, o Senhor é o seu pastor. É o seu. Ele é o meu também. Ele é o seu. Não existe essa de você olhar para mim e falar, pô, o pastor dele é legal. O pastor dele é muito bom, mas ele é o seu pastor também. Então, gente, que saiamos daqui hoje tendo plena satisfação em Deus, sendo submissos a Ele e dependentes dEle. Se a gente fizer isso, a minha vida e a sua vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. Vai mudar. Eles vão cantar um louvor aqui. E enquanto eles louvam, você medite no que foi falado aqui. O Senhor é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Medite onde você está. Você está próximo desse pastor ou você está afastado, longe dele? Você está sendo submisso a esse pastor, dependente desse pastor, tendo plena satisfação nele? Ou não? Como nós estamos como posição de ovelha? Qual é a sua posição em relação ao nosso pastor, Jesus? Então, enquanto eles cantam, medite nisso, pense nisso, fale com ele. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, do amor de Deus. Impressionante é o seu amor. E
as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga: traz luz para sombras, escala montanhas, sobe, derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Diga: traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O nosso pastor, ele marcou um encontro com a gente hoje. Ele marcou um encontro comigo, com você, para que, se você estiver longe dele, do bom pastor, você se aproxime e volte a estar perto dele. Que é isso que ele quer de nós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então eu não sei qual é a distância que você está do pastor, mas o que ele quer de mim e de você é proximidade. O que ele quer de mim e de você é relacionamento, é vida com ele. É que na segunda-feira nós nos relacionemos com esse pastor, nós sejamos submissos, dependentes dele. Jesus, obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Nós não merecemos, Senhor, nós não merecemos tamanho amor, tamanha graça, mas o Senhor fez um tamanho sacrifício, um sacrifício muito grande para nos resgatar, para nos tirar das trevas e nos trazermos para a luz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós e não nos abandona. Independente da ovelha que sejamos, o Senhor não nos abandona. O Senhor continua cuidando de nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que você saia daqui hoje sabendo que você não anda só, você tem um pastor. Que mesmo que você esteja muito longe dele, ele quer que você se aproxime e ande perto dele. Esse pastor, ele te chama, ele me chama todos os dias. Todos os dias. Temos esse entendimento. Ele sempre vai nos amar. E sempre vai cuidar de nós. Mas nós temos a nossa responsabilidade e a nossa posição. Amém, gente? Amém? Então que Deus abençoe sua vida.
Você medite nessa palavra. Você medite nessa palavra. Leia o Salmo 23. Quando você chegar em casa, leia, é bem curtinho, rapidinho você vai ler. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você mais ainda. Vai falar coisas pessoais, íntimas com você. Quando você chegar em casa, leia. E é isso que Ele quer, ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Amém, gente?